Bem-vindos mais uma vez, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje, então, continuar falando, né, sobre identificação da linha de costa. No vídeo passado, a gente conheceu os indicadores, né, de linha de costa. O que a gente pode usar para definir o que é a nossa linha de costa, para a gente conseguir fazer a identificação ao longo do tempo. E hoje a gente vai falar sobre tem métodos aqui, mas é mais sobre as fontes de dados, tá? Da onde a gente pode tirar esses dados aí de posição dos nossos indicadores. Então, uma lista de todos que eu vou falar aqui. A gente tem mapas históricos, que aí a gente consegue ter séries bem longas, né, com mapas históricos, fotografias aéreas, perfis praiais, sistemas de videocâmeras, GPS, imagem de satélite e LiDAR, tá? Então vamos falar de todas essas fontes de dados aqui. Então, mapas históricos, né? A grande vantagem dos mapas históricos é que a gente tem dados muito antigos e a gente consegue ter alguma ideia de dados bem grandes e aumenta a escala que a gente vai para uma escala muito mais abrangente temporalmente nas nossas taxas, né? Vocês devem conhecer esse diagraminha aqui, é do Lauro, né? E aí aqui a gente tem, olha, a desembocadura da Lagoa dos Patos desde 1866, aí 75, 1881, 1883, 1885 e 1894. Então aqui a gente consegue digitalizar, né? E ver a posição da linha de costa em cada um desses anos. E aqui nesse último a gente tem aqui, olha só, a posição de todos eles sobrepostos, tá? Esses mapas históricos é aquela história, né? Eles estão em papel, então eles têm que ser digitalizados, eles têm que ser georreferenciados, que é um problema sério, porque muitas vezes não tem feições fixas e o georreferenciamento fica prejudicado. Então, normalmente as incertezas relacionadas às posições de linha de costa nesses mapas históricos, elas são muito grandes, tá? Então, é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque hoje em dia, quando a gente usa dados atuais, imagens de satélite atuais, a gente tem precisões e incertezas muito pequenas, porque as imagens têm altíssima resolução, então a gente consegue ter georreferenciamentos muito bons, porque a gente tem pontos de controle que são muito visíveis, o que não acontece nesses mapas históricos. Então, você ganha na escala, você vai para uma escala muito mais abrangente. Imagina dados de 1866 para fazer a linha de costa aqui do cassino, da desembocadura da Lagoa dos Patos, é incrível. Só que você vai perder na tua incerteza, né? Porque quanto mais esses erros embutidos, mais a gente vai incluindo incertezas na tua posição da linha de costa. Tu não sabe se essa linha de costa se a posição é no 1, no 10 ou no 15, assim. A incerteza da posição da linha de costa, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório, pode ser, sei lá, de 100 metros de uma posição, tanto em direção ao oceano quanto em direção ao continente. Então, variações menores que 100 metros é muito difícil você ter certeza que elas existem. Agora, em dados mais recentes, em dados que têm uma resolução melhor, a gente consegue enxergar variações de metro, dependendo do dado. 1 metro de variação tu já consegue perceber de uma imagem para outra. Então, ganha na resolução temporal e na escala temporal, né, na abrangência temporal, mas perde na escala espacial, usando dados tão antigos. E aí tem os problemas das escalas, né? Então, por quê? A história quanto maior a escala, mais detalhe você tem e menor o erro associado, né? Então aqui, ó, eles têm uns exemplos dos Estados Unidos, que eles têm mapas
do USGS, que é do Serviço Geológico, e tem mapas e tem cartas da NOAA. As escalas são diferentes dos mapas topográficos do USGS e das cartas da NOAA. Então, os erros associados, eles também são diferentes. Então, isso tudo tem que ser muito levado em consideração para você até conseguir comparar um dado com o outro, né? Tem que ser levado em consideração. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é o datum, tá? O que é o zero, tá? Com base em quê, né? Por exemplo, continuando com a comparação dos Estados Unidos, nos mapas da USGS, o datum, né? A referência é lá o Mean High Water Level, né? O média da maré alta. E as cartas da NOAA é o Mean Low Water Level, a média da maré baixa. Então, você tem que conhecer quais são essas cotas, conhecer a diferença, e aí tem que conhecer para poder fazer a correção e conseguir comparar coisas comparáveis, né? Porque mesmo se você pegar da mesma data, se a linha de costa aqui é com base na maré alta e aqui é maré baixa, vai dar diferença. Então, tu não tem como comparar coisas que estão usando referências diferentes, né? Então, padronizar o datum é muito importante, principalmente quando você usa esses dados antigos. Aqui, ó, um exemplo para mostrar o que é, ó, aqui é a elevação da Mean Low Water Level, tá? Aqui é a elevação da média acima da maré baixa. Aqui, ó, o nível médio da maré baixa tá aqui embaixo e o nível médio da maré alta tá lá em cima, né? Então, vai ter uma diferença grande dependendo da amplitude de maré, que é uma amplitude de maré bem grande, né? Então, depende o datum, qual que é o zero, qual que é a referência, é muito importante em qualquer coisa, né? E aí vamos para fotografias aéreas. Fotografias aéreas, elas tem muita fotografia aérea aí ali perto de 1950 até os anos 2000, porque é quando não tinha muita imagem de satélite ainda. Então tem bastante fotografia aérea, ou na verdade já tinha, a partir de 1980, 70, 80, ali já tinha imagem de satélite, mas as imagens de satélite não tinham uma resolução muito baixa. Então, para ter uma melhor resolução, o que se fazia? Se usava fotografias aéreas, que eram tiradas de era um avião, e aí ia um cara com uma máquina fotográfica, já aí tinha todo o esquema da máquina fotográfica, para depois tinha que ser corrigida a altitude, a atitude do avião e tal, dá um trabalheira do caramba. Mas aí eles iam tirando fotos com sobreposição, para depois fazia um mosaico, pegava pontos de controle para georreferenciar e tal, mas aí você conseguia uma coisa com um detalhe maior, uma escala maior, tá? Com uma resolução melhor também. Só que tem toda a questão de pontos de controle, de georreferenciamento, para poder ter um dado com uma qualidade relativamente boa, né? Então, até 2010, a gente tem informação de que se usava isso porque ainda não tinha tanta tecnologia, tanto nas imagens de satélite como nos drones atualmente, né? Mas hoje em dia as imagens de satélite têm uma resolução muito alta. Então, só que, como eu falei, era um avião com uma máquina fotográfica. Então, uma logística muito grande. A resolução não é tão alta quanto a gente tem hoje em dia e era muito caro. Atualmente, o que se faz? Tu usa um drone, que é muito mais barato, muito fácil de operar, tem um alcance menor que um avião, só que você tem uma resolução super alta. Tá? Hoje em dia, as fotografias aéreas a gente faz
com drone, não faz mais com aeronave. Porque as fotografias aéreas feitas através de aeronaves e tal, têm um alcance e uma resolução que vão se comparar às imagens de satélite de hoje em dia. Então aí, se você quer alguma coisa com maior resolução, tu pode usar fotografia aérea de drone. Aqui a gente tem um exemplo de um trabalho que foi feito aqui no LOG, em 2003, se eu não me engano, sobre a variação das linhas de costa nas desembocaduras. Eu posso colocar disponível para vocês ali no Lava, do Renato Leles. Hoje em dia ele trabalha no IBGE. E ele usou fotografias aéreas de 1947, 1975 e de 2000 em todas as desembocaduras do Rio Grande do Sul. Tá? E aí ele mediu quanto que tinha sido a variação da linha de costa aí no entorno dessas desembocaduras. Aqui a gente tem um exemplo, aqui é o Mole Oeste. Deixa eu pegar uma caneta. Mole Oeste. E aí aqui, ó, em laranja tá a linha de costa de 1947, em verde de 1975 e em azul a de 2000. Mas percebam a escala, né? Aqui, 1 para 48. Então, ó, 500 metros. A gente sabe que tem uma variação boa, mas não era uma escala assim tão detalhada. Aí aqui um pouco dos resultados dele, tá? Ele usou 2 indicadores de linha de costa e comparou, tá? Ele usou linha da maré alta e usou a base da duna frontal também. Certo? Aí ele fez para vários lugares: Cassino, Mar Grosso, Tramandaí, Imbé, Praia Grande e Passo de Torres. Então, Cassino, Mar Grosso aqui na desembocadura da Lagoa dos Patos, Tramandaí e Imbé na saída lá em Tramandaí, Praia Grande, Passo de Torres na desembocadura lá em Torres, tá? Aí aqui a gente tem a média da posição da linha de costa. Aí aqui as variações, os períodos, tá? De 47 a 75, de 75 a 2000 e o período total. Aí aqui vocês vão ver, cada uma tem aí suas peculiaridades. Então, aqui a posição média, aqui a variação máxima e a distância do inlet, tá? Onde estava a variação máxima e a distância do inlet, e a taxa, a média por ano. Aí a gente tem aqui no Cassino, ó, as taxas médias. A taxa de 47 a 75 deu 4 metros por ano, positivo. 75 a 2000, 1,46 e no período geral 3,22 positivo, ou seja, a cresceu. Lá no Mar Grosso, ele só tem de 75 a 2000, deu uma erosão de 1,44, muito parecido com a cresção que teve aqui no Cassino, meio que balanceou. Em Tramandaí a gente tem erosão também, em Imbé também, ele só tem de 74 a 2000. E lá no norte do estado, aqui, ó, positivo na Praia Grande em todos os períodos, e em Passo de Torre positivos também, mas com um períodozinho ali de erosão entre 89 e 2000, tá? E aí ele tem também, usando o indicador da base da duna. Deixa eu ver se eu mostro aqui. O indicador da base da duna, só que não tem para Cassino, só tem para Tramandaí e para Torres, né? Mostrando que, ó, dá uma diferença, olha só. Apesar de o comportamento ter sido basicamente o mesmo, as taxas são diferentes quando você calcula com um indicador diferente. E aqui em Torres deu diferença, olha só. Deu uma erosão aqui entre 89 e 2000, usando a base da duna, que não tinha dado acreção usando a linha de maré alta. E aqui em Passo de Torres também, no primeiro período deu erosão usando a base da duna e deu acreção usando a linha de maré alta, e o oposto no segundo período. Deu uma erosão alta, uma acreção grande aqui quando tinha dado erosão. Então, essas
essas variações podem ocorrer dependendo do indicador que você usar. Então, você tem que ter bem em mente o que você está olhando, conhecer bem o seu dado e também conhecer, por exemplo, uma variação aqui de menos 0,43 numa imagem, uma foto aérea de 1989, qual o erro associado a as posições individuais, para a gente saber se isso daqui, essa variação aqui, não está dentro do erro, tá? Essas variações muito pequenininhas, elas têm que tomar bastante cuidado, porque às vezes elas estão dentro do erro da sua digitalização, do erro da sua imagem, da resolução da sua imagem. Então, tem que tomar cuidado aí com isso e sempre só levar em consideração as taxas que forem maiores do que o seu erro. Todos os erros aqueles, o erro da declividade e tudo mais. Então tá, vamos para os perfis praiais. Perfil praial é o dado in situ, né? Vocês já devem vocês com certeza ouviram falar de perfil praial lá na disciplina do Lauro, em Morfo. Então aqui eu mostro só, não vou ficar falando, né? Mas algumas maneiras de fazer perfil praial com a placa de Emery, ou com nível e régua, ou com a estação total, que é o jeito mais... ou ainda com GPS RTK. Aí você pega pontos e você faz um perfil transversal, desenha o perfil transversal da praia naquele ponto. O problema é que você vai ter só a posição pontual. Aí você tem um perfil transversal e aí você vai ter que fazer várias medições ao longo do tempo, né? E você vai ter a posição do indicador que você quiser, ou base da duna, ou linha d'água, ou linha de maré alta. Você vai ter a posição, cada levantamento vai te dar um pontinho desse, uma posição em um lugar, é pontual. Diferente dos dados que a gente viu antes, fotografias aéreas e mapas, e depois com imagens de satélite também, que vão te dar uma imagem com uma abrangência espacial muito maior, né? O bom do perfil praial é que é um dado confiável, dado in situ, né? Foi lá, mediu e olhou onde é que tá. Então, é um dado que tem menos erros associados, além de você conseguir ter uma boa estimativa da energia do ambiente, né? Porque não necessariamente você sabe os erros associados às condições ambientais, dependendo da fonte de dados. Aí aqui a gente tem, olha só, a posição da linha da praia do Farol da Conceição usando a linha d'água e usando a posição da escarpa, certo? Aí ambas têm essa tendência aqui de que é a distância ao RN, que é o nível, o marco, né, aqui no início. Então, quanto mais perto do marco, mais para dentro do continente. Então, a praia ficando cada vez mais curta, usando ambos os indicadores. Aí tem um sistema uma fonte de dados muito interessante também, que é o sistema de videocâmeras. A gente tinha instalado aqui no cassino, não tem mais. Aqui a gente tem um exemplo, olha só, eram 4 câmeras, aqui em cima tem a imagem da câmera 1, câmera 2, tinha um zoom maior, câmera 3 e câmera 4, e a gente usava o mosaico delas, a gente fazia um mosaico e retificava, fazia algumas transformações fotogramétricas para a gente ter essa visão uma visão de cima, como se fosse uma imagem de satélite ou uma foto aérea. Então percebam aqui, ó, campo de dunas, a praia imersa e a água, né? E dá para ver essas faixas brancas aqui, são as zonas, isso aqui é média de 10 minutos de fotos, uma por segundo. As faixas brancas são zonas preferenciais de quebra, espuma. Tá? Então, zona preferencial de quebra são os bancos. E aí, nas imagens, nas videocâmeras, a gente consegue, dependendo, enxergar, nessa que a gente não está vendo, mas dependendo, dá para enxergar a base da duna, dá para enxergar bem a linha de maré alta ali, areia seca, areia molhada. Então,
A gente consegue também, através desse sistema, a gente consegue pegar o que a gente chama de stack, que é uma linha na imagem. Eu defino uma linha como se fosse um perfil de praia, um ponto na praia. E aí a variação da linha d'água naquele ponto. Ó. Isso aqui é um ponto só na praia, uma linha, na verdade, na praia, né? A distância offshore, ó. E aqui é o tempo, então a variação daquela imagem no tempo. Isso aqui a gente está vendo é a onda vindo, swatch, onda vindo, onda voltando, onda vindo, onda voltando, onda vindo, onda voltando. Certo? No mesmo ponto. Então a gente consegue ter a linha d'água muito bem marcada, tá? E nos mosaicos a gente consegue ver muito bem a linha ali de maré alta. Então, tudo isso das imagens de vídeo, de monitoramento. Aí aqui eu vou mostrar para vocês se eu conseguir pegar a seta aqui. São videozinhos, aqui tá passando a data, tá? E aqui os mosaicos. Aí a gente tem, percebam, praia, água, os bancos, né? A espuma, lembram que isso aqui são médias, tá? E essas coisinhas aqui, muito curiosas, são os carros lá na EMA. Isso aqui é bem na EMA. Então, ó, ao longo do tempo, 1 por hora, por dia, a gente tem a variação, é muito legal, né? Aí dá para perceber a variação, os carros atrapalham bastante no verão, mas a variação da linha d'água, ó, subiu água, desceu água, os bancos também variando. Dá uns pulinhos, às vezes, porque à noite não tem imagem, né? Porque isso é foto, imagem só funciona de dia. E, ó, percebam a variação da linha d'água. Conseguem perceber que às vezes vem aqui em cima? Ó, varia, os bancos também vão mudando, vão migrando. Ó, varia, foi ali pra cima, voltou, vai e volta, 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 vai e volta. Dá pra perceber bem a variabilidade ali da linha d'água. E ó, aqui a base da duna, bem marcada. Ó, subiu a água, desceu. Bem legal, né? Eu tenho um outro também aqui. Vamos ver se aqui como é que é. Isso aqui é, é parecido, só que para um período diferente. Viram que a água foi lá em cima? Ó, a água subiu. Ó, e aí é bem marcado aqui, ó, o nível de maré alta. Fica bem marcado nas imagens, é bem bom para acompanhar. Isso aqui é um probleminha de mosaico mal feito. Perceberam a maré meteorológica logo no começo? Então, ó, e aí a linha de maré alta bem marcada. A base da duna também dá para ver bem bonitinha. Então é mais uma fonte possível aí de posição da linha de costa. Aqui a gente tem um exemplo da posição da linha de costa marcada em várias imagens aqui, ó, de 5 de julho a 9 de julho, a posição da linha de costa, a posição da linha d'água, na verdade, nesse caso, tá? E aí aqui a variação da posição da linha d'água. Então, esse tipo de dado ele é interessante porque ele te dá informação de alta frequência, né? Se você quiser conhecer essa variação na alta frequência, ele te dá. E se você tiver muito tempo de monitoramento, você também consegue as tendências e as variações a longo prazo da linha de costa. A gente tem 7 anos de dados aqui no cassino, mas existem estações que estão funcionando há muito mais tempo e quando você tem quanto tempo você mantiver, isso dá relativamente pouca manutenção, né? Só manutenção das câmeras, de limpeza e tal, mas não tem que estar todo dia. O esforço amostral para você ter essa quantidade de dados, 1 dado por hora de luz solar por dia, é uma quantidade de dados muito, muito interessante, né? E é uma fonte de dados bem legal também
para a variação da linha de costa. Aí aqui, ó, eu tenho os dados, isso aqui é do meu doutorado, de 2005 a 2011, tá? E a taxa de variação, aqui em vermelhinho tá a linha de costa. Vê que quando a linha de costa vem aqui em cima, ó, são as marés meteorológicas, que a linha de costa vieram aqui para perto do marco. 0 é o marco, lá em cima das dunas, tá? Aí em vermelho a linha de costa, em verde o banco interno, em azul o banco do meio, em preto o banco externo. Certo? E aí a gente percebe no cassino ó, a tendência da linha de costa de estar cada vez mais longe do campo de dunas e todos os bancos também. E aí aqui eu tenho o cálculo de taxa de variação, levando em consideração os bancos e a linha de praia, né, que é a linha d'água no meu caso, que deu 8,7 metros por ano. Mas percebam que a variação de alta frequência é muito grande, porque eu falei de linha d'água, né? Aí aqui uma comparação entre perfis, olha só, o perfil de 2006 e um perfil em 2012, mostrando aqui a variação, aqui é a linha d'água, né, o zero na verdade, não é a linha d'água, é o zero do IBGE, é o zero de Imbituba, e a distância que foi acrescida nesses 6 anos, bem coerente com os dados de imagem. Certo? E aí, GPS eu falei para vocês, né? Aqueles estudos lá que o pessoal do Seco fez, o pessoal da URGS fez. GPS normalmente vai montado num carro e seguindo por um trajeto acompanhando uma feição. Né? Aqui a gente tem um exemplo lá de Esteves de 2002, mostrando o levantamento entre 20 e 25 de outubro e entre 13 e 20 de outubro, né? E aí, erosão entre 13 e 20 e depois acreção entre 20 e 25. E aí a gente usa o GPS e vai fazendo o posicionamento. Aí as imagens de satélite, que é o que é a fonte de dados mais usada atualmente, principalmente porque a gente tem imagens de satélite com altíssima resolução atualmente. Né? Nas imagens de satélite a gente consegue ver praticamente qualquer dos indicadores. A maioria dos indicadores a gente consegue ver. Linha d'água, maré alta, crista da berma, escarpas. Dependendo da imagem, a gente consegue ver todas elas. Né? E a gente pode digitalizar manualmente, escolher um indicador manualmente e utilizar, mas é muito interessante a utilização, quando a imagem de satélite tem um sensor de infravermelho médio, ou infravermelho próximo, na verdade, se usa mais atualmente, o infravermelho próximo, ele está colocado entre duas bandas de absorção de água. Então, ele fica preto onde é molhado. Onde a umidade do solo é alta, ele fica completamente preto. E aonde a areia está seca, ele fica claro. Então, na interface entre areia seca e areia molhada, fica um gradiente muito nítido. Então, fica muito bom para você fazer um algoritmozinho de identificação automático aqui. Pega, normalmente, acho que até se soma infravermelho próximo e banda 5, se eu não me engano. Banda do vermelho, eu acho. Infravermelho próximo e vermelho. Aí tem uma continha lá, soma, divide. E aí você consegue ter um contraste muito nítido entre areia seca e areia molhada. Tá? E aí isso tira aquele erro da detecção manual, do olho de cada pessoa que está detectando, né? Conseguindo fazer a detecção automática. E é muito útil. Outro dado que é muito interessante, que a gente não tem no Brasil, mas os Estados Unidos praticamente tem toda a costa monitorada por LiDAR. O que é o LiDAR? LiDAR é laser,
tá? É Light Detection and Ranging. Normalmente também o equipamento ele está num aviãozinho, mas ele pode estar num carro também, em cima de um carro. E aí ele manda sinais de laser com altíssima resolução. E aí, assim como numa batimetria, ele sabe a velocidade de propagação desse laser. Esse laser reflete no solo e ele até consegue entrar um pouquinho na coluna d'água. E aí volta para o sensor e ele calcula essas distâncias. Consegue resoluções milimétricas com LiDAR. Então é muito... E aí faz a topografia disso e na topografia tu traça e identifica as posições da tua linha de costa de acordo com o indicador que você quiser. Né? Então, e aí, tá, mas qual que é o melhor método? Normalmente depende do teu orçamento, né? Óbvio que a qualidade do teu trabalho, o objetivo do trabalho também é levado em consideração, mas normalmente você vai usar o melhor que tu pode pagar, né? Os LiDARs, eles têm aumentado, a gente tem alguns levantamentos de LiDAR no Rio Grande do Sul, mas ainda é muito caro, então para você... Porque o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer esse monitoramento em várias datas para a gente conseguir saber como que está variando a linha de costa. Então, para fazer um monitoramento com LiDAR, tu precisa ter vários levantamentos. A gente tem alguns levantamentos no Rio Grande do Sul, mas tem um para cada área. Então, a gente não tem condições de fazer monitoramento com LiDAR, né? E o monitoramento, quanto mais longo, mais confiável as suas estimativas de taxas de progradação e retrogradação. Então, o ideal é tu ter um monitoramento que tu consiga bancar por um prazo maior, né? E aí, o ideal é sempre, no nosso caso, né, usar técnicas de baixo custo para a gente conseguir fazer uma cobertura tanto espacial quanto temporal maiores, né? Então, esses são os dados, são as fontes de dados. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre como calcular essas taxas. Tá legal? Qualquer dúvida, postem no fórum. E fiquem bem e até a próxima.